Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. A sala está cheia com aqueles que eu conheço, aqueles que ouvirão mais tarde que eu conheço. Isso é porque todos vocês são parte de uma família muito maior, uma família que se esconde de você enquanto você está aqui. E eu quero falar sobre algo, e é um tema que nós já abordamos antes, mas não necessariamente dessa forma. Aqui está uma energia totalmente nova para o planeta. Vocês estão em transição entre uma consciência do passado e aquilo que é a promessa do futuro. Quantas vezes nós dizemos a vocês que mover-se literalmente de uma área mais escura para uma área mais clara traz com ela a alegria, a antecipação, e também a velha energia, pois uma lâmpada não é acesa e simplesmente está tudo bem. Ao invés disso, vocês precisam trabalhar nos quebra-cabeças. Nós demos a vocês muitas canalizações a respeito do que acontece quando vocês movem-se de um lugar mais baixo para um mais elevado. Alguns dos hábitos, algumas das tendências, algumas das coisas que vocês nem mesmo sabem que fizeram. Há uma coisa, no entanto, que é comum para a maioria, algo que precisa ser limpo, não porque há coisas velhas conectadas, é algo que precisa ser limpo, porque devido a quem você é. E quando você ouvir o que é, você saberá, pois nós já falamos sobre isso antes. Então vamos começar do início. Coisas que você deveria saber a seu respeito. Não que foi ensinado, que está lá. Coisas espiritualmente que são tão verdadeiras e belas que talvez você tenha se esquecido. Coisas que não são ensinadas hoje nos sistemas espirituais que você tem. Não como isso. Eu quero voltar ao início. E o início, como eu verei e direi, é como o ensinamento que começou. Meus queridos, vocês têm uma história da criação por todo o planeta. Várias culturas têm várias histórias de criação. Aquela nesta cultura, que você pode ter crescido com ela, a mais popular, é muito similar àquela que nós ensinamos, como a semeadura do planeta. Então, ouça novamente. Apenas por um momento, a respeito dessa coisa impressionante que aconteceu biologicamente, esotericamente com os humanos. Há cerca de 200 mil anos atrás, houve uma mudança, uma transformação grande e principal. E se você descarta toda a física disso, toda a natureza física, o que realmente aconteceu foi uma bela chave, uma implantação dentro do ser humano de discernimento da luz e da escuridão. O conhecimento pela primeira vez do Criador, livre-arbítrio para vê-lo ou não, intuição, beleza, discernimento, todas essas coisas eram novas. Houve um salto na evolução, há 200 mil anos atrás, desenhado, não por acaso. É a história da criação, está em sua escritura sagrada, dito talvez de forma diferente, mas está lá, a mesma história, de que vocês eram seres humanos mamíferos, como qualquer outro no planeta, e algo aconteceu. Uma força angelical desceu, e com a história da criação. Vocês ouviram que eram Adão e Eva, era o jardim do Éden, tudo metáforas, novamente para aquilo que aconteceu. Nós já contamos a respeito, onde vocês receberam um belo conhecimento da escuridão e da luz, discernimento, escolha, está por todo o planeta. Então agora, eu colocarei você no lugar do Criador, só por um momento. A pergunta tipo, o que você teria feito? Vamos dizer que você tem a mente de Deus
E vamos dizer que você viu esse milagre. Ele aconteceu com propósito e você estava vendo. O que você faria a seguir, depois daquela semeadura ter sido completada? Para dar a você uma dica de onde estou indo, vamos dizer que você pegue uma criança pequena e você diz: eu darei a você algo impressionante e belo. Eu te colocarei em uma biblioteca com conhecimentos de todas as coisas. E você pode então escolher entre os livros, e então você vai embora. E você diz ao sair: desculpe-me, nós nunca te ensinamos a ler. Milhares de livros, e você não pode tocá-los. Você não sabe o que há neles. Então, o que faria mais sentido? Ter uma história da criação acompanhada então por ensinamentos? E as escrituras não dizem nada a respeito, nada. E então seres humanos recebem tudo isto. Então são deixados sozinhos para se virar. Não há ensinamento do anjo. Na verdade, as escrituras dizem que os mestres então vieram e houve muitos deles. E ao longo da história e das culturas houve muitos deles. Mas a fonte que fez a semeadura, a energia angelical, que tinha a força por trás da história da criação, simplesmente foi embora e você ficou sozinho. E então a história começa e você está aqui. Mas a minha história é diferente. Ela é mais lógica. É mais lógico que a semeadura tenha ocorrido e o ensinamento começou. Não se pode pegar esse tipo de mudança, colocá-lo sobre a humanidade e ir embora. E ao invés disso nós dissemos que aqueles que deram a vocês a semente, que foram aqueles daquilo que vocês chamam as 7 irmãs, eles ficaram e começaram o ensinamento. Agora a verdadeira semeadura começou. Há muito tempo atrás, de forma muito gradual, e muito precisou acontecer biologicamente, antes de vocês chegarem a um ponto, onde todos estivessem prontos. E isso foi o ponto de 52.000 anos atrás. Houve 2 ciclos do bamboleio da Terra, envolvido na civilização da humanidade, onde vocês estavam lá, de uma forma sucinta, o bastante para criar aquilo que vocês fizeram. Tudo levando até 52.000 anos atrás. Foi preparação. E então veio a Lemúria. E então vieram outros lugares no planeta, onde vocês estavam sendo ensinados, não apenas na Lemúria. Havia mais. A Lemúria era especial, porque ela era isolada. Isso significa que ela poderia durar muito, muito mais tempo, sem nenhum tipo de visita. Nos 30.000 anos em que os lemurianos eram pleiadianos e tinham professores pleiadianos, então aqui estamos nós. O ensinamento começou quando a semeadura estava completa. Vocês não terão isso nas escrituras. Vocês terão a história da criação. E então todo mundo foi embora. Isto em si mesmo, meus queridos, não faz sentido. Não é lógico que Deus colocaria vocês em um lugar, daria esse belo conhecimento, e então não faria nada com ele, nenhum ensinamento, nenhuma instrução. É quase como se a escuridão fosse para a luz e então os anjos desapareceram. Isso nem é lógico, meus queridos. Não houve ensinamento. As primeiras coisas que foram ensinadas, as primeiras coisas, com a roda de ensino dos 5 raios eram: quem é você? Era isso que os pleiadianos queriam que vocês soubessem.
De onde vocês vêm? Do que se trata isso? Como funciona? Todo o ensinamento estava lá. O ensino do retorno ao meio. O ensino de que vocês têm Deus em seu interior e a semente daqueles que estavam ensinando a vocês. E os anjos desceram no jardim do Éden, tiveram Adão e Eva, e vocês ouviram o que eles fizeram. Realmente faz sentido de que eles não disseram para os dois, e agora vocês têm o que nós temos, e agora vocês têm aquilo que há luz em vocês, e agora vocês têm um pedaço do Criador em vocês. Nós acabamos de colocar em vocês, usem isso com sabedoria. Não houve nada disso que foi dado a vocês, nada disso. A verdade é, nós ficamos e ensinamos. A fonte criativa, representada pelos pleiadianos, permaneceu e ensinou. E nós ensinamos durante muito tempo. Não faz sentido dar a vocês a biblioteca sem ensiná-los a ler. E foi isso que nós fizemos. E o motivo pelo qual estou dizendo isso é porque vocês perderam algo que vocês precisam de volta. Precisam isso de volta rapidamente. Um dos aspectos mais belos que foi ensinado a vocês, as mães pleiadianas, vocês as chamam de as mães das estrelas, as professoras, sentavam-se. Eram belas, e belas informações saíram, e elas diziam às crianças, olhe para sua mãe, querendo dizer, aquela que era professora, e elas diziam, eu quero que você nos observe, porque algum dia vocês serão nós. Nós queremos que vocês nos observem, nós que viemos das estrelas, porque essa é a linhagem da terra. Nós queremos que vocês nos observem e vejam a beleza de Deus que criou vocês, que está em nós e está também em vocês. Nós queremos que vocês compreendam que vocês sempre retornarão ao centro. Não importa quantas vidas vocês pensam que tenham, não importa quanto tempo vivam. E isso vai nas duas direções. Vocês vêm e vão desse planeta, o centro. Vocês vêm e vão, porque este é o sistema. Percebam, vocês sempre retornam para a criação e depois vocês retornam. Depois vocês vão e vêm. É belo. É um sistema de empurra e puxa. Vir e ir, com a beleza de Deus em seu interior. Vocês são Deus. Isso foi ensinado para as crianças e elas compreendiam. Elas compreendiam porque elas estavam olhando para isso e elas viram. As crianças se tornaram adultos. E os filhos das crianças aprenderam as mesmas coisas e então eles foram em termos acásticos, nascer novamente em outros lugares do planeta para carregar essa mensagem e carregar esta mensagem. E ao longo das civilizações, meus queridos, com livre-arbítrio, a natureza humana e a eficiência da escuridão e luz começaram a ser mudados. E vocês sabem o que aconteceu. Com o livre-arbítrio, a escuridão foi escolhida ao invés da luz. Muitas das civilizações então se destruíram porque elas não compreendiam mais do que a escuridão. Aqueles que compreendiam e ainda tinham aquela experiência completa do Deus interior, foram deixados de lado e foram combatidos. Havia poder demais na luz, e a escuridão sabia. E lentamente, vocês têm aquilo com que vocês cresceram, meus queridos. Civilização após civilização, criaram muito do mesmo consciente, de escuridão e luz. A luz estava escondida, era colocada de lado. Interessante, em cada simples civilização, algo aconteceu. Sociedades secretas surgiram.
e as sociedades secretas precisavam esconder o conhecimento do Deus interior. Mas a escuridão disse: olhe, há uma sociedade secreta lá. Eles devem estar fazendo coisas malignas. Deve haver feitiçaria lá. Não vai lá, não acredite neles. O início das conspirações, o início da escuridão em cada esquina, o início da desconfiança, mesmo com aqueles que tinham conhecimento de Deus interior, nas sociedades secretas, eram chamados de malignos, de demônios, e a escuridão sempre parecia vencer, porque os seres humanos então acreditavam no pior, em todas as coisas. Isto define a energia escura, e a beleza do Deus interior foi reprimida. É quase como se vocês estivessem em uma peça de ouro, brilhando como o sol, que eram vocês, e ao longo do tempo, o pó e a poeira se depositaram sobre ele, e o ouro desapareceu. E aqui estão vocês hoje, com o ouro empoeirado. Agora esta é uma metáfora para a falta de autoestima. É comum não apenas com as velhas almas, é comum para os humanos, pois a maioria da humanidade que veio e foi deste planeta e reencarnou, experimentou isto, assim como vocês experimentaram, e dizer que talvez você é Deus, ou que você tenha qualquer poder, ou que você soubesse como a consciência funcionava, seria uma pena de morte. Mesmo os xamãs e aqueles que poderiam produzir a magia, aqueles para quem se voltava para mudar o clima, mesmo eles tinham problemas o tempo todo. Porque se algo não acontecesse exatamente da forma como queriam, eles eram os culpados e frequentemente eram exterminados. Alguns de vocês eram eles. Vocês são seus próprios antigos, e nisto, velha alma, alguns de vocês eram eles. Alguns de vocês nasceram espirituais, com conhecimentos, e tão logo vocês foram capazes de crescer e caminhar, vocês estavam literalmente seguindo o mesmo caminho novamente, sem nunca, jamais acreditar nos seus pais, sem ir para certos tipos de estruturas religiosas e organizações. Outros de vocês despertaram mais tarde, mas todos vocês têm ouro empoeirado. Falta de autoestima vem de vidas onde vocês não eram acreditados, onde precisavam esconder-se no escuro. Alguns de vocês despertaram com conhecimentos intuitivamente, para não forçar a barra da luz. Apenas se comportar, não sair do armário, ou chegar mesmo a sair, porque você poderia encarar tudo aquilo de novo. Mas mesmo aqueles que saíram, mesmo aqueles que eram professores, mesmo aqueles que escreveram os livros, mesmo aqueles que se sentam na cadeira e canalizam, tem ouro empoeirado. A verdade foi dada a vocês, velha alma, por aqueles que semearam vocês. O que vocês fizeram com isto? Vocês podem olhar ao seu redor e ver. Isso se transformou em regras, em negatividade, disfuncionalidade, em muitas coisas. Mesmo aqueles que conhecem a verdade a respeito do raio, do retorno, a respeito do ensinamento original, mesmo que você saiba disso, você tem ouro empoeirado, ouro sujo. Em outras palavras, nesta sala, e ouvindo a mim, estão aqueles humanos que querem ir adiante tão intensamente, aqueles humanos que dizem, sim, eu estou vendo a luz. E eles ainda sofrem na dúvida, do medo e da falta de autoestima. E nós sabemos disso. Agora eu quero que você cognize estas palavras. O Espírito, Deus, a fonte criativa,
chame como quiser, sabe desta questão e está pronta para ajudar você a limpar o pó, de forma que você possa brilhar como a luz. Tudo que você precisa fazer é começar a reivindicar isso. E se você quer algo para imaginar, se você quer uma visualização, use aquela que eu acabei de dar a você. Velha alma, você brilha como o sol, como puro ouro, polido, de forma que você possa até ver sua face. Eu quero que você considere por um momento como seria simplesmente pegar sua mão, mesmo sem um pano, e limpar o pó, e ver no ouro a sua face, ver o reflexo da sua própria face naquilo. E a metáfora para você, conforme você o faz, é que você estará limpando a dúvida, limpando aquilo que é algo que você não pode realmente identificar, algo de errado que há em seu interior, quando você não acredita nas coisas, o que há de errado no seu interior, quando você não cria um programa de beleza, benevolência ou compaixão, o que há de errado em seu interior que bloqueia você e impede você de acreditar em alguma das coisas que são apresentadas. Isso é o pó do ouro, é a história dizendo a você que não era real, é a história dizendo a você que é escuro, é a história dando a você conspirações sobre isso. É tudo que você tem passado exatamente agora, nessa energia, na luz. Aquele ouro está esperando para você simplesmente limpar o pó para longe. E quando você o fizer, mesmo quando você o começar a fazê-lo, mesmo se você o considerar, as coisas começarão a mudar. Se você quer compreender algum dos princípios que são dados aqui por Cryon, nesta cadeira, nas muitas cadeiras por todos esses anos, você estiver pronto para ir para o próximo nível, já é tempo de limpar para longe o pó, porque este será o catalisador para tudo que você tem pedido. Você que é deprimido, eu sei quem está aqui, eu sei quem está ouvindo. É tão difícil para você sair desta coisa, a menos que você saiba uma coisa. Nós conhecemos esta questão. Deus não está em um vácuo, do outro lado de algum véu escuro. Deus não está julgando você por aquilo que você fez, por aquilo que você não fez, ou por aquilo que você não fez. Ao invés disso, Deus está lá, ao seu lado, esperando e dizendo: limpe isso, sopre para longe. Aqui está o pano se você precisar, mas faça isso. E então você verá quem você é. Você está encarando o ouro, o seu reflexo, a imagem do amor. As professoras pleiadianas ensinaram às crianças que elas foram criadas à imagem do amor. Este é o Criador. Elas foram criadas à imagem e à beleza da compaixão. Este é o Criador. Aquele ensinamento ainda está com vocês, está em seu acástico. Tudo que você precisa fazer é acreditar nisso e começar a limpar para longe o pó, a poeira, até que você possa ver o seu reflexo nele e dizer: eu sabia, é verdade, eu sou criada à imagem do amor. Meus queridos, este será o principal catalisador nesta nova energia, para aprender todas as coisas que vocês desejam aprender. Você não pode prosseguir muito além e está com dúvida total e completa sobre quem você é. Não acontece rapidamente, acontece tão devagar, ou tão rápido quanto seu passado permitir. Você compreende isso? O que quer que você tenha experimentado, o que quer que tenha sido ensinado a você, o que foi inculcado em você, para alguns não foi muito, para outros muito. E, portanto, alguns precisarão trabalhar mais duro nisso.
Você que é deprimido, estou falando a respeito. Mas você precisa saber que você tem ajuda. Nós estamos aqui. O Espírito está aqui. Outros ao seu redor estão aqui para te levar para fora dessa depressão, para você chegar em um lugar. Ouça o que eu estou dizendo. Onde você nunca mais terá o pó. Você não entrará em depressão novamente. O ciclo que você está experimentando e tem experimentado por toda a vida acabou. Estou falando para alguém que está aqui. Estou falando também para vários que estão ouvindo. O ciclo para lá, quando você retirar o pó e finalmente ver a si mesmo como merecedor de estar no planeta. Não apenas merecedor, você tem coisas para fazer. Como você se sente, sabendo que isso está aí? Você não precisa ir para nenhum lugar. Você não precisa procurar isso. Você não precisa estudar por isso. Simplesmente soprar o pó para longe. E o que você verá é a beleza que você é. Isso é tão mais fácil ver o amor e amar a si mesmo. Quando você não está olhando para algo que você nem pode nem mesmo ver, um espelho que é tão escuro, como você verá a si mesmo? Até mesmo para saber quem você é, quando você está olhando para um espelho que tem tanto pó sobre ele. Limpe-o. Comece a ver naquele espelho, aquele reflexo, aquele ouro de Deus em você. E nunca mudou. Apenas a história mudou. Apenas o que foi ensinado a você que mudou. E já é tempo de crescer e tomar suas próprias decisões a respeito de quem você é e qual é o seu relacionamento com o universo, com o Criador, com Deus em seu interior. Oh, ser belíssimo! Oh, ser humano magnífico! Eu sei como se parece esse reflexo. Vá e faça isso. Já é tempo. E assim é. Canalização Cryon do Serviço Magnético por Lee Kelly. Tradução Gustavo Amorim. Coisas que você precisa saber.